formas e métodos de ser feita com diversos materiais que podem ser aplicados, mas tudo começa no objeto 3D. E o objeto 3D ele pode ser obtido através de download. Hoje existem milhões de arquivos em redes sociais que estão disponíveis para você já baixar um arquivo pronto. Você ainda pode obter um scanner de alguma coisa que você precisa, fazendo um scanner 3D, e assim você não precisa recriar a roda para obter aquela peça. Você ainda pode, se tudo mais falhar, desenhar para conseguir obter a peça que precisa. Quando nós falamos de desenhos mecânicos, a maior parte dos softwares CAD dão conta do recado. Mas quando nós vamos para modelos orgânicos, como órgãos, existem softwares especiais para cuidar disso. Terminado esse processo de obter o seu objeto em 3D, download, scanner ou produzi-lo, chega a hora de imprimir este objeto. E aí nós vamos usar uma ferramenta conhecida por fatiador. O fatiador é aquele software que vai preparar o objeto, vai converter um desenho 3D em instruções que a máquina compreenda. A impressão 3D não é essencialmente nova. Datando de 1984, quando Chuck Hall da 3D Systems e a GE francesa criaram em paralelo a primeira impressora 3D, o mercado nunca mais parou de receber novos processos de se imprimir em 3D. E novos processos viram novos materiais, viram novas empresas, e nós já vamos falar mais sobre isso. As peças feitas em 3D são como um pacote de pão puma. Apesar da sua forma comprida e arredondada, parecendo o filho de um ônibus com um Fusca, o que dá o formato ao pacote são as fatias de pão que estão lá dentro. A peça em 3D segue o mesmo raciocínio. São recortes, fatias de um desenho em 3D, que são depositadas uma sobre a outra para formarem a peça. A fatia de maior cuidado e qualidade forma a parede das peças, é o saco plástico do pacote de pão. Você pode determinar se quer as fatias impressas mais sólidas ou mais ocas, como o pão pode ser mais ou menos airado em sua fibra. E a espessura da fatia vai dar a curvacidade do pacote de pão, mais ou menos bem feita. Uma curva suave sobre o pacote de pão indica fatias mais finas, enquanto uma curva mais grosseira indica que são fatias mais grosseiras. Alô, moça da favela, aquele abraço, todo mundo da portela, aquele abraço, todo mês de fevereiro. Se a peça é o pacote de pão, a impressão 3D em si, nós precisamos de um outro exemplo também alimentar. A manufatura aditiva, prototipagem rápida ou impressão 3D é definida como qualquer processo aditivo que, através de uma movimentação coordenada em XYZ, deposita, cura ou sinteriza um material que tenha viscosidade, espessura e aderência. Palavras elegantes, mas que acredito que já vi isso em algum lugar antes. Onde foi mesmo? Ah, sim. A impressão 3D não passa de uma pistola de cola quente sofisticada, movida por computador. Eu gostaria de compartilhar na sequência a história do Scott Crumb, não é o Bill Gates, apesar da semelhança, que é o fundador da Stratasys e uma das empresas pioneiras e que reflete bem o que foi aquele momento. Acho que o único furo que tem nesse vídeo é o fato dele levantar e ir embora enquanto ele aperta para imprimir e não fica ali olhando a primeira camada. Nós que somos da área de impressão 3D, a gente sabe que tem até um título, né? First Layer Porn, a pornografia da primeira camada. A gente tem que ficar olhando para ver se ficou perfeita. Dito isso, vamos conhecer então um pouco da história da Stratasys e na sequência os processos de impressão 3D que são mais familiares. The best stories have humble beginnings. Ours starts over 30 years ago. From one man's desire to reinvent the way we make things, our first 3D printer was born. Little did he know that this breakthrough would help shape the future of manufacturing. Rock report range status. Range green. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, go for main engine start, 1, 0, and lift off. Today, our pioneering technologies are supporting our partners' ever more ambitious goals. The innovation never stops.
part or 1,000. From lifelike prototypes to fully functioning components, we're helping turn complex problems into simple solutions while quietly changing millions of lives. It's very powerful when you show a family, this is your baby's heart, and this is how I'm going to repair it. We're constantly questioning, inventing, and reinventing, asking, how can we help our customers turn a great idea into a great success? Pushing boundaries to make every industry become faster, leaner, and smarter. From humble beginnings to giant leaps. Whatever your dream. Make the impossible possible. Quando a gente começar a imprimir. Então, esses programas de fatiamento, todos eles têm essa visualização bem legal, né, do 3D. E a gente consegue ver, inclusive, camada por camada sendo feita aqui de forma virtual, tá? Então, é bem interessante de a gente entender como que vai ficar a nossa porosidade. E é claro que tem a ver também com a bioprintabilidade do nosso gel, né? Se ele for ali de baixa viscosidade, com certeza pode fechar aqui, né, bastante essa porosidade toda, né? Bom, o Alessandro vai explicar para vocês com muito mais detalhe na quinta-feira. Então, eu quis mostrar para vocês passo a passo o que eu faço hoje no laboratório. Com certeza tem muito mais informação nesses programas, mas chegando nesse momento, então a impressora está aqui, né? Já calibrei tudo. Eu dou aqui o Begin Printing, né? No caso, eu estou usando um SD. Se eu tivesse um cartão de memória, eu iria salvar nesse cartão de memória e colocar na máquina. Então, algumas máquinas têm esse local para a gente, né, colocar esse cartãozinho ou USB mesmo, né? Então, basicamente, é isso que a gente acaba encontrando nesses projetos de bioimpressão. Vou dar aqui o início, né? Ele vai começar aqui a nossa bioimpressão. No início pode falhar um pouco, tá, pessoal? A impressão, até pelo tempo que ficou ali, o certo é calibrar e já começar a imprimir, porque gel tem muita água. Vocês podem ver que aqui no Simplify também acontece de ir ao vivo, tá? E em tempo real, tá? Vou aumentar aqui para ficar melhor o vídeo. Bom, basicamente essa atividade que eu ia passar para vocês e eu concluí, mas deixando claro que o Alessandro tem muito mais informação, muito mais detalhe desses programas de fatiamento, né, desses programas de modelagem tridimensional para passar para vocês na quinta-feira, tá? Porém, podem acreditar, né, isso tudo que eu fiz aqui para vocês eu estou fazendo hoje nas minhas outras atividades, nos meus outros projetos, variando algumas questões aqui de porosidade, de perfis diferentes. A gente pode trabalhar com perfis diferentes, em várias camadas diferentes, aumentando a possibilidade de nutrição e oxigenação do nosso construto. A gente pode trabalhar com diferentes tipos de biotinta também. A gente pode trabalhar geometrias diferentes e, claro, né, as misturas diferentes, tá? Então, eu termino aqui essa parte prática. Eu gostaria de abrir aqui para vocês, né, perguntarem. Eu vou estar todos os dias, né, nas aulas, mas vamos conversar um pouquinho aqui só para finalizar esse curso de hoje, do primeiro dia, tá bom? Vou deixar funcionando aqui. Alguém com alguma questão, pessoal?